Olá, gente, boa tarde a todos. Hoje, domingo, 24 de janeiro de 2016, 16 horas e 47 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Abolição, com temperatura neste momento em torno de 30 graus, sendo que a temperatura maior está sendo registrada pelo Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro, em Irajá, com 31 graus. Então, nós começamos aqui nossa edição do Trovoada do Tempo do início da semana. E o que a gente pode adiantar é o seguinte: a gente está aí com a situação com o calor. Com o calor voltando aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos atingindo aí a temperatura se elevando. E a gente não tem, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, previsão de chuva para as próximas horas. Amanhã a gente vai ter aí uma mudança um pouco maior nessa direção dos ventos, em que os ventos eles passam a soprar do interior do continente, ou seja, do quadrante leste, também de ventos que vêm do interior do continente, favorecendo com que haja abertura um pouco maior do tempo, fazendo com que nós tenhamos pouca nebulosidade e a temperatura se leve mais, alcançando em torno de 34 a 35 graus. O que eu estou aqui observando é que é um sistema de baixa pressão atmosférica que algumas pessoas caracterizaram até mesmo como um ciclone subtropical, que ele se desenvolveu ali na região do Espírito Santo e está se deslocando naquele litoral aqui do norte aqui do Rio de Janeiro. Então, esse ciclone se deslocando mais aqui ao largo do litoral aqui do estado do Rio de Janeiro, essa circulação de ventos pode trazer aí alguma nebulosidade um pouco maior aqui para o Rio de Janeiro, ajudando a mudar de novo a circulação de ventos, até mesmo de curta duração, favorecendo aí a ocorrência de alguma pancada de chuva de forma localizada, ou seja, de forma pontual. Podemos até ter algumas pancadas de chuva até de moderada intensidade, mas não assim chuva generalizada. Então a gente pode ter uma chuvinha em torno de 5 até 10 minutos de chuva, pelo menos na segunda-feira, e a temperatura começa a entrar em elevação. Então já para terça-feira o tempo continua aqui, ainda aberto. Há possibilidade ainda de algumas pancadas de chuva, sim, mas de forma pontual devido a uma massa de ar mais seco que predomina aqui no Rio de Janeiro. E essa situação, pelo menos até quarta-feira, vai se mantendo. Então a temperatura ela começa a entrar em elevação amanhã um pouco mais, atingindo seus 34 a 35 graus. Na terça-feira ela deve estar nesse mesmo patamar de 34 a 36 graus. E na quarta-feira tem um aquecimento um pouco maior, que ela deve variar entre 35 até 37 graus. Então, é esse patamar que deve acontecer no Rio de Janeiro, com céu claro, com alguma nebulosidade depois do dia e favorecimento de pancadas de chuva de forma pontual, ou seja, de forma isolada, e que podem vir acompanhadas até mesmo aí de chuva moderada, tá certo? Não chuva generalizada, ou seja, todo o estado do Rio de Janeiro está em estado de atenção, estado de alerta. Então isso pelo menos não há essa previsão, apenas as pancadas de chuva de forma mesmo pelo verão, tá? Relaxa a característica mesmo da estação, tá certo? Mas deve ter alguma mudança aí do tempo, pelo menos a partir aí de quinta-feira em diante, tá? E pelo menos eu cheguei a visualizar uma mudança ali lá para o carnaval. A gente deve ter alguma mudança ali significativa, algo ali me chamou a atenção, mas como realmente está muito longe ainda, 10 dias ainda, até pelo menos a beirada do carnaval, eu acho melhor chegar na outra semana e assim poder aí comentar um pouco mais dessa condição meteorológica aí para o carnaval, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui, tá? Desejo a vocês uma boa semana e lembrando que o nosso próximo plantão Trovoada do Tempo será na quarta-feira no horário das 10 horas da noite. Então, forte abraço a todos, boa semana e até lá se Deus quiser. Tchau, tchau.